Em nome de Jesus. Amém. Eu vou entrar na palavra, eu queria fazer mais uma breve oração, rapidamente. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, pela oportunidade de estar aqui mais uma vez, ministrando aquilo que o Senhor colocou no meu coração, que não seja eu realmente a falar aqui, Pai, mas sim o Senhor a me usar como a tua boca nessa noite, para falar aquilo que o teu povo precisa ouvir. Porque aquilo que nós queremos ouvir é muito raso, é muito pouco, Pai, perto daquilo que o Senhor tem para nós. Então fala conosco, Pai, nos exorta, nos corrige, nos encoraja, faça aquilo que o Senhor quer fazer, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Como eu tinha dado uma prévia antes, o tema da mensagem hoje, se eu tivesse que colocar um nome nela, seria persistir e não desistir, a jornada da fé. Realmente a gente tem vivido durante muitos anos, várias gerações, pessoas têm caminhado com Cristo, a gente vê muitos relatos de pessoas mais antigas, às vezes falando que os tempos realmente mudaram, que as pessoas se esfriaram, que antigamente você vinha no culto e dava praticamente para pegar no ar assim, se sentia mesmo a presença de Deus e que isso mudou. E a gente ouve muitos relatos, a gente vê que no tempo dos apóstolos como que era. Eu vejo jornada cristã, eu olho como isso, querido. A gente vê, a nossa vida é uma jornada de fé. O momento que você levanta da sua casa para ir trabalhar, o momento que você levanta da sua cama para ir estudar, o momento que você sai para dar um passeio, tudo isso faz parte da nossa jornada de fé. Porque aonde a gente está, a gente representa a nossa fé. Amém? E tem alguns pontos importantes que nós temos que considerar com esse tema da persistência, chamado bíblico para continuar firmes, mesmo diante das dificuldades. A Escritura nos encoraja a perseverar em diversas áreas da nossa vida cristã. E eu queria explorar hoje aqui com vocês as verdades bíblicas que nos inspiram a persistir e não desistir. Mas por que você quer falar sobre isso? Eu separei aqui 7 tópicos, eu vou ser bem breve, e hoje eu não estou mentindo, eu vou ser breve mesmo, em nome de Jesus, porque eu quero ser bem objetivo. Hoje em dia a gente vive numa geração que ela é objetiva ao extremo. Hoje em dia, tudo que você vê, se tiver igual aos vídeos, eu falo isso, eu falo por mim, querido, também, porque eu também sou assim. Às vezes você vê um vídeo ali, para você ficar num vídeo mais de 5 minutos, tem que ser algo que prenda muito a sua atenção. Então eu falei, poxa, imagina eu lá em cima falando, só para dar o anúncio eu já gastei 10 minutos. Se eu começar a falar demais, eu vou daqui a pouco para dormir, ninguém vai entender nada. Amém? Mas a geração de hoje em dia, ela é assim realmente, as pessoas querem algo mais objetivo, mais simplificado. Então eu tentei simplificar o máximo que eu pude a importância dos pontos que eu quero destacar aqui com vocês. O versículo-chave é aquilo que a gente leu no início do culto, Josué 1:9. Eu quero que todos aqui, se não todos, a grande maioria já conhecia esse versículo, mas eu queria andar em algumas partes da Bíblia com vocês e falar sobre algumas importâncias de persistir e não desistir. A importância da persistência na oração, no primeiro tópico. Queria convidar você a ler a sua Bíblia comigo lá em Lucas, no capítulo 18, Evangelho de São Lucas, a partir do versículo 1, a gente vai ler alguns versículos aí. A gente tem vivido tempos onde cada dia mais a gente ouve se falar do Apocalipse, do cumprimento das promessas. A gente tem visto o cumprimento das promessas de Deus, das tragédias que têm acontecido, das pandemias. E a gente ouve que isso ainda não seria o fim, né, querido? Então é necessário a gente aprender a ser persistente, a gente aprender a ser resistente em meio às dificuldades do mundo. Versículo 1 fala assim: então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhe que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. E lhe disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens, e havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele,
suplicando: faze justiça contra o meu adversário. Por algum tempo, versículo 4, ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta língua está me aborrecendo. Vou fazer justiça para que ela não venha mais me importunar. Versículo 6: e o Senhor continuou: ouça o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu digo a vocês: Ele lhes fará justiça, e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Jesus nos ensinou sobre a necessidade de persistir na oração, através da parábola do juiz injusto e da viúva persistente. Ele nos mostra que devemos orar continuamente, mantendo a nossa confiança no Deus que ouve e responde às nossas súplicas. Persistir e não desistir. Verdades bíblicas que nos inspiram a persistir e não desistir. A primeira verdade bíblica que eu separei aqui, querido, é a oração. A persistência na oração, a importância da persistência na oração. Me perdoa, pastora Juliana. Sábado também tem um anúncio que eu esqueci de dar aqui. A oração às 8 da manhã, não é isso? De 7 às 8. Não se esqueça disso, que é um momento precioso. Talvez você, às vezes, nem gosta tanto de orar assim. Às vezes o diabo tem conseguido te manipular para você não orar. Você vem para cá com a pastora Juliana, o pastor Silas estão numa unção, querido. Eles gostam de orar mesmo, você vai contagiar você em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Voltando aqui, a importância da persistência na oração. Persistir em oração. Você viu ali a parábola? Uma das coisas que me chamou muita atenção nessa parábola de Lucas 1 é o juiz injusto. Ao ponto de ser chamado de juiz injusto. Ou seja, ele não era justo com as causas que ele julgava, mas ainda assim aquela mulher, devido a circunstâncias. Você há de concordar comigo que para a pessoa ter, como é que eu posso, não vou dizer um apelido, mas ele tinha uma fama de ser injusto. Para chegar ao ponto de você ter a fama de algo, é porque todo mundo conhece aquilo que você é taxado, aquilo que você é rotulado. Então esse cara era um cara que todo mundo ele conhecia ele como o juiz injusto. E muitos de nós, só de saber disso, já desistiria. Quando eu tenho uma causa na mão desse cara, e esse cara, ele não vai me dar mesmo, ele já é taxado de juiz injusto, ele não vai responder, ele não vai responder a minha causa da maneira que eu espero, então já era, perdi. Mas não, o que a mulher fez? Ela perseverou. Ela clamou incessantemente, ao ponto de ele se sentir incomodado. Mas ela não estava brigando com ele, ela estava brigando com Deus pela causa dela, em oração, todos os dias. A viúva que suplicava, é o título da palavra, a súplica da viúva. Então ela clamava a ponto de que Deus ouvisse a sua oração. E muitas das vezes a gente tem se deixado levar pelas circunstâncias ao nosso redor, a gente tem se permitido influenciar pelas coisas que estão à nossa volta, pelos rótulos que o mundo tem lançado sobre as vidas das pessoas que estão ao nosso redor, sobre talvez aquele que tem que atender algo que nós precisamos. Enquanto nós deveríamos estar suplicando aquele que é o Deus Todo-Poderoso, que pode resolver qualquer causa, nós temos permitido as influências do mundo, e o mundo corrupto, querido, cada vez mais. Eu olho para o mundo hoje em dia, eu me pergunto se Sodoma e Gomorra estava dessa forma. Eu creio que a nossa geração já está ganhando Sodoma e Gomorra. Às vezes é um pouco que você vê nas redes sociais, você vê ali certas coisas, você vê a normalidade do pecado, as pessoas têm tratado o pecado, as militâncias que vêm sendo levantadas para tentar deturpar a verdade e normalizar aquilo que é errado em meio ao mundo. A gente tem visto isso, e o que a gente tem feito? Muitas das vezes, como eu falei, a gente passa e vê a pessoa na mesma situação e fala: se torna normal. Por isso o diabo é tão persistente em exibir aquilo que é errado, porque o errado, conforme você vai ver ele todos os dias, o seu cérebro, de tanto ele insistir, se você se render e não buscar aquilo que é certo, não lutar por aquilo que é correto, e se abastecer da verdade, aquilo que é errado, e que o diabo lança dia após dia, insistentemente, isso vai vencer a verdade do Evangelho.
a persistência na oração, o relacionamento com o Pai, diretamente com os céus, falar com Deus, expor os seus problemas, expor as suas felicidades. Muitas das vezes a gente acha que a gente tem que falar com Deus só para contar problema. Não, cara, Ele quer ser nosso amigo, Ele é soberano, Ele é Senhor, mas Ele também é amigo fiel. Ele quer ouvir as suas felicidades. Senhor, obrigado, porque hoje lá no trabalho eu passei por uma situação difícil e eu consegui resistir através do sussurro do Seu Espírito Santo, que ofuscaram os espíritos do diabo sobre a minha mente. A oração é o que vai fortalecer a sua comunhão com o Espírito. Amém? O segundo ponto, a persistência diante das adversidades. Abra lá comigo rapidinho em Romanos 12:12. Persistir em meio às dificuldades. Eu gosto muito do apóstolo Paulo quando se fala de resistir em meio às dificuldades. É um homem que sofreu, e além de todo o sofrimento, ele falou que nada se compararia àquilo que teria por vir, a glória vindoura do final da jornada, de receber a coroa. Louvado seja o teu nome, Pai. Romanos 12:12 fala assim: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. O apóstolo Paulo nos lembra em Romanos 12:12 da importância de sermos perseverantes na tribulação. A perseverança não é apenas uma resposta às bênçãos, mas também um modo de enfrentar os desafios. É durante as adversidades que a nossa fé é refinada, é fortalecida. A gente que é crente, a gente tem o hábito de falar assim: é no deserto que a gente se fortalece. E a gente não é, muitas das vezes, a gente acha que os nossos momentos felizes é que vão nos tornar lembrados. E não. Se você for ver os grandes heróis da fé, os grandes homens da Bíblia, eles são lembrados pelas dificuldades que eles venceram, pelas lutas que eles enfrentaram, e porque eles persistiram diante dessas adversidades. A gente ser fiel a Deus, a gente estar junto com Deus no nosso momento de alegria, isso é muito jóia, é muito simples, é muito fácil. Mas e quando as lutas vêm? O que a gente tem feito? Lá em Romanos 12:12 fala o quê? Alegrem-se na esperança. A gente tem tido esperança de momentos bons. A minha esposa fica até meio chateada comigo às vezes, porque eu vejo muita coisa na internet, eu me aprofundo muito sobre o que tem acontecido nos tempos atuais, e é difícil achar uma notícia boa. Hoje em dia você só vê notícias ruins, pessoas construindo abrigos nucleares, pessoas estocando alimento, os grandes poderosos do mundo se preparando para algo que a gente sequer sabe o que é, como se fosse uma tragédia que ninguém sabe o que vai acontecer, mas está para acontecer. A internet tem compartilhado essas coisas sobre nós. E a alegria da esperança, Deus tem falado comigo sobre isso, porque eu, certas vezes, eu me pego aflito, falando: poxa, eu também preciso ter um lugar ali. Eu cheguei ao ponto de falar para ela assim: mas se acontecer isso tudo e Jesus não tiver voltado ainda, a gente tiver que ficar aí, como é que eu vou fazer com você, com Isaac? Eu sou ser humano, querido. Eu também tenho as preocupações, mas é a alegria da esperança. A palavra de Deus fala que nenhum justo sequer de mendigar o pão, que nenhum dos filhos dele vão passar por necessidade desnecessárias. Aquilo tem que suportar aqui nessa terra, como o apóstolo Paulo falou, nada se compara à glória que há de vir, com aquilo que a gente vai receber lá, quando a gente pegar, combati o bom combate, venci, guardei a fé. Mas são tempos de adversidade.
quem está aqui, dia 3 de fevereiro, tá? Aniversário do irmão, amém? Pessoas que sequer, às vezes, ouviram falar de Cristo. Eu falo, gente, na minha época era tão comum isso. Da onde essas pessoas vão tirar esperança para resistir às adversidades, quando esses momentos ruins vierem? Se nós não falarmos, se nós não expusermos essa alegria, essa esperança, se nós não persistirmos em oração, será que quando Jesus voltar ainda vai ter fé na terra? Será que as pessoas que ficarem aqui sequer vão lembrar, poxa, o Ramon passou por mim um dia na rua, cara, eu não acreditei, mas o que ele falou era verdade. Ele disse que Jesus ia voltar e ele voltou mesmo, nós ficamos aí. Porque o diabo é astuto, querido. Você acha que quando aconteceu o arrebatamento, ele vai permitir que as pessoas se dobrem? Aqueles que um dia conheceram a palavra, presta atenção no que eu vou te falar agora, aqueles que um dia conheceram a palavra e se desviaram, pode ser que eles fiquem aqui, vão passar pela período da tribulação, e eles terão que ser os remanescentes aqui na terra, que conheceram a palavra e vão ter poder para falar para as pessoas, porque nós já vamos ter ido embora. E aqueles que nunca ouviram, existem pessoas que no continente africano mesmo, eu já vi pessoas falando que você vai falar de Jesus, está aqui é esse, mora onde? Pessoas que sequer sabem de onde vem a palavra Jesus. Como vão suportar a adversidade? Como nós vamos suportar a adversidade se nós não nos apegarmos à verdade, não nos apegarmos à alegria da esperança de Cristo? Se nós não conhecermos a verdade da palavra, a carta de Romanos, Paulo fala muito sobre, não só os Romanos, todas as cartas de Paulo, ele fala muito sobre resistir, sobre prosperar, sobre perseverar em meio à dificuldade, às adversidades. Nós precisamos ter a alegria da esperança, amém? Na loja da minha mãe, essa semana, eu estava lá e tinha uma moça, ela é sobrevivencialista, que ela falou. E o que me intrigou muito sobre essa questão essa semana foi o que ela ficou falando. Ela falou assim, não quero desesperar ninguém, ela falava muito agitada, mas comecem a estocar alimento, comecem a estocar equipamento médico, não sei o que, tipo assim, parecia que o mundo ia acabar e realmente estava uma coisa muito ruim para acontecer. Eu fiquei, eu sou filha de militar, a gente sabe de muita coisa e tal. Aí depois de eu ter ficado muito intrigado com aquilo, o Espírito Santo veio no meu coração e falou assim, filho, a minha graça te basta. Se você e sua família tiver que passar fome, morrer de fome aqui, vai ser só um período. Lá em cima não vai existir mais dor. Lá em cima não vai existir mais fome. Lá em cima não vai existir mais sofrimento. Lá em cima não vai existir mais nada disso. São leves e momentâneas tribulações perto daquilo que Ele tem separado para nós. A gente sequer pode imaginar o que Ele preparou para nós. Mas é preciso persistir diante das adversidades. O ponto 3, já deixa sua vida aberta em Tiago, capítulo 1. A persistência na fé, mesmo em meio às dúvidas. Quem aqui não tem dúvida? A dúvida ela é lançada sobre nós. O diabo lança a seta da dúvida. Vai de nós acatarmos ela ou não. Mas ninguém está imune a ter dúvidas. O que Tiago fala sobre as dúvidas? Tiago 1, versículo 6 e 7. Fala assim: peça, porém, com fé sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor. Forte isso. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor. Como? Por quê? Se pedir dessa forma, pedir duvidando. Tiago nos exorta a pedir com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é como a onda do mar, impelida pelo vento, ou seja, balançada pelo vento, sem rumo, sem destino, sem direção, sem foco. A persistência na fé envolve superar as dúvidas, mantendo nosso olhar fixo na fidelidade de Deus. Persistência na fé, mesmo em meio às dúvidas. É um tempo de dúvidas. Eu afirmo isso para vocês, com
toda a certeza que eu tenho no meu coração. Dificilmente você vê uma pessoa convicta daquilo que ela crê. E hoje nós temos um tempo onde muitas religiões se fortaleceram. Umbanda, Espiritismo, inúmeras outras religiões se fortaleceram. Eu fico abismado, perto da minha mãe, onde ela mora, perto da IPB de Patins, atrás tem um centro espírita. E quando eu passo ali, às vezes estão terminando as reuniões dele em certos momentos, eu vejo muitos jovens. Ali eu falo, nossa, como é que tem jovem agora fazendo parte dessas reuniões? Dúvidas, e às vezes por que eu falo que é a geração da dúvida? Porque eu já conversei com espíritos, já conversei com bandistas, e às vezes o menor questionamento que você faz com uma pessoa dessa sobre o que ela crê, ela já duvida. Quem que já viu aquele filme do Apóstolo Paulo? Um filme muito bom, você que ainda não viu, assista. É um filme que vai fortalecer a sua fé. E tem um momento que um romano que precisou de uma ajuda dele, que estava mantendo sobre o cárcere, pergunta para ele assim, mas como que você pode... Você não tem... Paulo fala para ele sobre algo sobrenatural, sobre algo que ele cria, mas ele não podia ver, ele não tinha visto aquilo ali visualmente, como eu vejo aqui o Vadir, como eu vejo o Januí, como eu vejo o irmão Carlos. Mas como é que você pode acreditar nisso? Aí Paulo vira para ele assim: homens não morrem por algo de vida. Persistência na fé mesmo em meio às dúvidas. Nós estamos num tempo em que eu tenho falado muito sobre persistência. Você já percebeu isso? Nós vamos passar por um tempo onde nós vamos ter que ser muito persistentes naquilo que a gente acredita. A gente sempre esteve muito confortável aqui na nação brasileira em servir a Deus, em ser cristão. E hoje eu não creio mais que isso será assim, dessa forma, por tanto tempo. Você está preparado para ser persistente? Quando as pessoas colocarem a sua fé em xeque, ou você tem dúvida se você pode ser persistente aquilo ou não? Quando o homem vier te questionar se está pronto para morrer, é forte isso. A gente prega isso aqui em cima. Para falar isso você tem que ter ousadia. Não estou me engrandecendo não, querido. Como eu falei para vocês, eu também sou ser humano, eu também tenho família, tenho um pequenininho. Eu fui no mercado essa semana e ele me deu um susto. Saiu de perto de mim, sumiu, mas que desespero que me deu. Fui achar ele na mão do outro homem me procurando. Aí que eu vi, eu falei: Senhor. Aí Deus usou aquela cena e falou assim: imagina, filho, você ainda perdeu o seu filho de vista, e Jesus colocou no meu coração: imagina eu que vejo os meus perdidos, sei onde eles estão, estou vendo o sofrimento e eles não querem ser achados. O momento de dúvida, ele até vem, mas nós temos que persistir na nossa fé. Porque quando o diabo lança uma palavra de dúvida, você fala assim: não, em Deus eu sou mais que vencedor. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. 10.000 cairão ao teu lado, 10 à tua direita, 10.000 à tua esquerda, mas tu não será atingido. É a palavra da verdade que te fortalece meio a dúvida. Nós não somos super-homens. Paulo não era super-homem, Mateus não era super-homem, Lucas não era, nenhum deles era super-homem, mas eles tinham certeza da fé em que eles seguiam, a persistência na fé em que eles criam. O momento de dúvida vinha e se fortaleciam através da verdade, fixos na fidelidade de Deus. É onde nós temos que estar, fixos na fidelidade do Pai. É Ele que vai nos sustentar em meio à dúvida. Amém? E o quarto ponto, a persistência na busca do conhecimento bíblico. Isso é joia demais. Abre lá comigo no livro do homem mais sábio que existiu, Provérbios, de Salomão, capítulo 2. A gente vai ler do versículo 1 ao 5. Provérbios 2, do 1 ao 5. O valor da sabedoria. Meu filho, versículo 1: se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, se der ouvidos à sabedoria
inclinar o coração para o discernimento. Versículo 3: se clamar por entendimento, por discernimento, gritar bem alto, se procurar a sabedoria como se procura a prata, e buscá-la como quem busca tesouro escondido, então você entenderá que é temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus. O valor da sabedoria. Salomão nos instrui em Provérbios sobre a importância de buscar o conhecimento, como quem busca tesouros escondidos. A persistência na busca do entendimento das Escrituras nos conduz a uma fé fundamentada e uma vida transformada. Quase que todos os pontos que a gente fala sobre persistência tem embasamento da verdade, embasamento da palavra, da oração. Persistência na busca do conhecimento bíblico. Quando a gente fala de sabedoria, é sinônimo de conhecimento bíblico, porque a sabedoria para nós que somos cristãos vem através da verdade da Bíblia. Como se viver com sabedoria? Se instruindo através daquilo que a Bíblia diz. Nós somos o que a Bíblia diz e vivemos aquilo que a Bíblia diz. E como Salomão nos instruiu essa busca, quem que gostaria de achar um pote com 30 quilos de ouro? Vamos ser verdadeiro, irmão. Eu estou primeiro da fila. Para mim, eu soubesse andar, pode falar que eu vou buscar. Então ele nos instrui como a buscar isso como um tesouro valioso. Quem não queria ter o conforto de ter muito dinheiro, de viver bem, tranquilamente, sem se preocupar com nada, sem saber se tal conta vai vencer ou não tem dinheiro? Isso seria muito bom. E muitas das vezes a gente se empenha muito em lutar por isso. A gente tem 2 empregos, a gente faz um extra, a gente busca por isso com todas as nossas forças. Por quê? Para dar uma segurança, para cuidar da nossa família, dos nossos filhos, da nossa esposa. Será que a gente tem agido com empenho em prosseguir, em conhecer a Bíblia? Talvez a gente não tenha até achado a riqueza do pecar nessa área, sabia? Hoje em dia muitos coaches, muitas pessoas que instruem grandes milionários, eles usam um livro de provérbios como base, para dar palestra para essas pessoas de como enriquecer. E nós, às vezes que somos crentes, temos negacionado a verdade da palavra de Deus. Talvez a gente até lê a Bíblia, um versículo por dia. Eu leio a Bíblia, irmão. Já li a Bíblia inteira, agora eu leio um versículo por dia, de manhã eu levanto lá, eu abro lá no Unité, lá e Deus quer falar isso aqui hoje. Mas será que isso é prosseguir em conhecer? Está falando de uma busca diferenciada. Está falando de você ler algo. Porque eu já ouvi de pessoas falando assim: poxa, mas eu leio tanto e não consigo entender. Mas quando você quer uma coisa, eu garanto a você, se botar uma barra de ouro, não sei quem já viu isso aí no videozinho com uma barra de ouro, tem um espaçozinho, o cara tem que enfiar a mão ali e tirar a barra de ouro e nego tenta até quase não quebrar a mão para pegar aquela barra de ouro e chega no final não consegue. Mas tentou incessantemente até se cansar da câmera no muro. Será que se fosse a Bíblia ali dentro, a pessoa teria o mesmo empenho? Será que nós temos dedicado algum tempo? Quando eu falo dedicar um tempo, é realmente separar um tempo e falar assim: não, vou estudar isso que eu vou entender, para conhecer aquilo que Deus nos instruiu, aquilo que Deus nos deixou como ordenança de vida, para que nós pudéssemos ser pessoas próximas, felizes aqui nessa terra, a viver uma Canaã terrena. Isso é questionamento de todos. O que eu preciso fazer para viver bem aqui na terra? Está tudo na palavra. É só buscar conhecer e viver e aplicar aquilo que está ali. Será que nós temos sido persistentes em meio a um tempo e que bombardeia a gente, como eu disse antes, nos tópicos anteriores, com tanta coisa ruim, dia após dia, incessantemente, contando mentira, 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 inverdades, coisas que é para sabotar a sua mente, para te fazer acreditar de maneira errada, de maneira que o errado seja certo. Será que nós temos munição na nossa mente para rebater isso com a verdade? É preciso persistir em buscar o conhecimento bíblico dia após dia. Amém? Amém? O quinto ponto: a promessa de bênçãos
para os persistentes. Eu tenho falado muito em ser persistente, agora eu quero falar da promessa da bênção para aqueles que são persistentes. Então, pô, só dá trabalho isso, só tem que persistir, não tem um retorno, tem uma promessa para você que é persistente, para você que vive buscando, sobrevivendo às adversidades. Abre lá em Hebreus comigo agora, capítulo 10. A gente vai ler o versículo 36. Hebreus 10, verso 36. Amém? Fala assim, ó: vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. A carta aos Hebreus nos encoraja a perseverar, pois após a realização da vontade de Deus, receberemos o que Ele prometeu. A persistência é recompensada com as bênçãos divinas que Deus tem reservado para os seus filhos fiéis. E as bênçãos são incontáveis. Você quer ser salvo? Você quer ter uma vida próspera? Você quer ter uma família abençoada? Você quer ter um bom emprego? Mas você quer ser persistente? A pergunta que fica para você nessa noite é essa. Eu não vou perguntar aqui quem quer as bênçãos de Deus. Isso é uma pergunta idiota, todos nós queremos. Mas quem quer ser persistente? Você já se parou para perguntar nisso? Eu tenho 33 anos. Eu acho que eu persisti muito pouco. Preciso melhorar muito mais. Será que as adversidades, os momentos ruins, o cansaço, têm nos permitido ser persistentes? Às vezes a gente olha para a nossa vida e a gente queria ter muito mais. Não estou falando que a gente não seja grato, porque a gente tem. Que só tem pessoas, graças a Deus, porque Ele tem nos dado. Mas eu tenho certeza que todos aqui queriam ter muito mais. Eu queria ter um carro melhor, queria que a minha casa já estivesse pronta. Eu queria muitas coisas. Eu queria ter condição de ter uns 10 filhos sem dificuldade, povoar a terra. Eu gosto de ser pai. Gordinho, ele alegra meu dia, cara. Chega em casa, às vezes cansado, ele vem, me dá um abraço e fala um negócio, então ele some tudo. É maravilhoso ser pai, gente. Ser pai é muito bom. Dá um trabalho doido, mas é bom demais. Mas será que a gente tem sido persistente? Será que a gente, para que essas bênçãos possam nos alcançar, a gente tem perseverado? Eu falo para você de perseverar, querido. Não entenda isso como derrotar um gigante por dia, não. Eu quero que você entenda o perseverar com umas pequenas coisas do dia a dia. Perseverar no momento em que alguém está fazendo uma fofoca do seu lado, você fala assim: não vou ouvir isso. Eu quero ouvir, mas eu não vou ouvir, não, vou sair. No momento em que alguém vai te refutar no trânsito. O trânsito é um negócio desafiador. Eu preciso me melhorar muito no trânsito. Eu sou muito estourado com o trânsito. Demais. Eu aprendi isso na minha vida, essa madrugada passada. Isso não pode acontecer isso. Quem tem que prevalecer é o Espírito Santo. A gente não pode deixar as adversidades influenciarem mais o poder de Deus sobre a nossa mente. Temos que manter a calma, ouvir a voz do Espírito Santo para que nós possamos perseverar. O sexto e penúltimo ponto, eu prometi que eu ia ser rápido, eu vou cumprir essa promessa hoje. Persistência na espera da volta de Cristo. 2 Pedro 3,9, vamos lá rapidinho. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Amém. Diz assim o texto bíblico:
Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Pedro nos lembra que a aparente demora na volta de Cristo não é indiferença de Deus, mas sua paciência, querendo que todos cheguem ao arrependimento. A persistência na espera reflete nossa confiança na soberania e na perfeição do tempo divino. É forte isso. A hora que eu li esse versículo, eu falei: meu Deus, me perdoa. A gente fica muito assim: não, volta logo Jesus, volta logo Jesus. Mas se Ele voltasse hoje, quantos ficariam para trás? É um soco na barriga esse versículo de Pedro. Olha como é que vou ler o versículo mais uma vez. O Senhor não demora em cumprir as suas promessas, como julgam alguns. Eu me enquadrei nesse alguns aí em certos momentos. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Ele não voltou ainda por causa disso, querido. Porque existem muitas pessoas precisando se arrepender, muitas pessoas precisando voltar para Cristo, muitas pessoas que ainda não conhecem Ele. Por isso não é o nosso tempo. Às vezes a gente questiona assim: Jesus está voltando, tem tempo, não volta nunca. Será que nós temos feito a nossa parte em persistir na espera da volta de Cristo? E quando eu coloquei esse tópico aqui, persistência na espera da volta de Cristo, eu coloquei essa persistência na espera da volta de Cristo no intuito de que será que nós temos persistido em levar a mensagem de salvação? Será que nós temos tentado alcançar aqueles que ainda não conhecem a Cristo? É muito simples eu entrar dentro do templo, eu estar com a minha família aqui dentro, todo mundo salvo, todo mundo crendo em Jesus Cristo, todo mundo arrependido e clamando: Maranata, hora vem. A gente canta isso, mas será que o nosso amor por aqueles que estão lá fora tem gritado também: Senhor, salva eles? Na nossa persistência da oração que a gente deu lá em cima, a gente tem orado por aqueles que não são salvos, a gente tem orado por aqueles que estão rendidos aos prazeres da carne, vivendo da concupiscência da carne, se entreguem ao vício. Será que nós temos persistido na espera da volta de Cristo da maneira correta? Ou simplesmente nós estamos aqui dentro aguardando que Ele volte, porque nós estamos numa posição confortável? Nem sempre é um mar de rosas. Às vezes a gente tem que ouvir coisas duras. Quando eu li esse versículo de Pedro, eu lembrei de várias vezes que eu falei isso: volta logo Jesus. Muitas das vezes eu não vou ser hipócrita, querido, por ver situações no mundo em que está feia a coisa. Só que a gente esquece que essas criaturas que estão ali também foram criação de Deus e também merecem a misericórdia. Quem somos nós para distinguir quem merece ou não? E será que nós temos contribuído, em vez de falar volta Jesus logo para me livrar disso? Será que nós temos falado assim: Senhor, salva eles? Será que a nossa mente está focada nessa persistência? Que Deus possa abrir a nossa visão sobre o mundo hoje em dia. Eu tenho clamado ao Espírito Santo por isso, para que Ele transforme o meu olhar, para que os meus olhos carnais se vendem, se possível, 24 horas por dia, para que eu possa enxergar o mundo como Ele vê e não como eu vejo, para que quando nós vemos as pessoas na rua, nós possamos olhar com um olhar de amor, para que a gente possa se render à vontade do Pai, não aquilo que nós queremos para esse mundo, ou para nosso bel prazer, para nossa mera vontade. Em nome de Jesus, eu clamo por uma geração que vai se levantar, querido. Eu tenho fé nisso. Em nome de Jesus. Agora eu quero falar sobre o sétimo e o último tópico para a gente encerrar. A exemplo de Jesus, persistência na obra do Pai. João 5,17. Abre lá comigo.
Disse-lhe Jesus: meu Pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Jesus é o exemplo supremo de persistência na execução do plano do Pai. Ele declarou que está sempre trabalhando conforme a vontade de Deus. Seguindo o exemplo de Cristo envolve persistir na obra que Deus nos confiou, mesmo em meio aos desafios. E eu queria falar para você que o desafio é todo dia, e são inúmeros. Lá na fábrica a gente trabalha com espírita, com bandista, com homossexual, com gente de todas as espécies. A dificuldade em se falar de Cristo às vezes é muito grande. São muitos questionamentos, muitas oposições. Eu tenho o exemplo de um amigo que quase foi mandado embora por simplesmente falar algo para uma pessoa que era homossexual, e essa pessoa, hoje em dia, tudo que você levanta já é motivo para querer te ameaçar, e você é homofóbico, você é aquilo outro. Então a gente meio que tem que andar pisando em ovos para poder falar certo tipo de coisa. Mas a persistência na obra do Pai em meio às adversidades. Será que nós temos sido persistentes em cumprir o ID? A obra de Jesus Cristo na terra, depois que ele foi, ele falou que agora ide fazer discípulos, pregai para toda criatura, daqui até os confins da terra. Eu citei inúmeras situações aqui de indignação, de ver as criaturas de Deus aí em situações que nos dá desespero, que nos dá vontade de sair correndo. Mas esse último tópico que eu coloquei aqui, o exemplo do nosso maior ensinador, Jesus Cristo. Não importava a adversidade que fosse proposta sobre ele, não importava se era uma lepra, não importava se era um ambiente hostil, onde as pessoas tinham medo de entrar, ele ia e fazia a vontade do Pai. Será que nós temos persistido em fazer a vontade do Pai onde nós passamos? Em meio ao conforto, eu não quero que ninguém levante a mão, não estou aqui para apontar ninguém, mas para mim também é fácil, confortável aqui em cima falar. Vocês estão todos receptivos, todo mundo veio aqui para ouvir a palavra de Deus. Será que eu vou ter ousadia de falar lá no meu trabalho, conforme eu falo aqui? Ou melhor, na hora que alguém levantar e criticar o Evangelho e falar mal do Evangelho, será que nós teremos a ousadia de colocar a nossa classe em jogo ali e falar assim: não, o Evangelho não, Jesus não. Fale dos homens, mas Ele é perfeito, Ele é supremo, Ele é Senhor, Ele é Rei, Ele é o dono da verdade. Deus tem falado muito comigo em questão a isso, em questão a ser persistente em meio a essas adversidades. Existem mensagens que fariam as pessoas pularem, gritarem, mas eu tenho vivido um tempo na minha mente, nos ambientes em que eu tenho passado, onde eu não tenho visto essa necessidade de impulsionar as pessoas a ficarem alegres, mas sim de constranger as pessoas, a impelir as pessoas a se preocuparem. Os tempos são maus, está difícil de encontrar pessoas aí que você olha e fala assim: pois é exemplo. Nós temos que ser essas pessoas, assim como Paulo falou: olha para mim, ser de Deus imitadores, porque eu sou de Cristo. Nós temos que passar por esse ambiente e olhar para as pessoas e falar assim: não, cara, olha para mim, olha para minha família. Você desacreditou da igreja, você desacreditou de Cristo. Olha para mim, eu vivo o Evangelho, eu vivo a palavra, olha como é que está a minha vida, não desacredita não. A verdade ainda é verdade. Os tempos vão passar e ela vai continuar sendo verdade. Olha para mim, eu persisto em fazer a vontade do Pai.
sobrenatural para a pessoa se converter, não. Eu, como outros aqui, eu tenho certeza, já estiveram do outro lado da moeda. Essa vida medíocre, de escravidão do pecado, de bebida, de droga, de carnalidade, promiscuidade, concupiscência, isso tudo é ilusão, é momentâneo. As pessoas estão sedentas pelo amor, pela verdade, vivem em um mundo meio à ilusão. Há momentos frágeis e pequenos de felicidade, uma busca incessante para preencher uma lacuna que existe dentro do coração que só Ele pode preencher. É necessário persistir no ID. A obra de Deus, Jesus fez a vontade do Pai até o último momento. Será que nós temos andado cansados demais para cumprir isso? Queria que vocês se colocassem de pé. Será que nós temos trabalhado incessantemente? Faça o simples, querido. Não dificulte aquilo que Deus tem sobre a sua vida. A gente trabalha